Boa tarde, pessoal. Hoje é 29 de junho de 2023, 17h05, sempre com 5 minutos de tolerância, só ir se acomodando. Hoje nós continuamos nossa jornada do estudo do curso Collège de France, os anormais. Na primeira metade da aula de 22 de janeiro de 1975, que vai no livro antigo até a página 69 a 81, e no livro novo vai dar 47 a 56. Hoje quem estava agendado é a Jane, que a gente está esperando que ela chegue na sala. Caso ela não chegue, como hoje, excepcionalmente, a gente acaba o nosso encontro às 18 horas, por compromissos da equipe, né? Então a gente já vai puxar o encontro de hoje a partir da magistral facilitação do Guilherme. Com vocês, o magistral Guilherme, na sua magistral facilitação. Que será majestosa. Bom, só para iterar mais uma vez, né, já que a gente está sendo repetitivo. Bom, gente, boa tarde. Como vocês estão? Aviso que eu não preparei nada, estou sendo pego de surpresa aos 5 minutos antes de começar o encontro. E gostaria de, então, né, deixa eu abrir uma livro. Né, começar um pouco, né, sobre o começo da aula de 22 de janeiro de 1975, né? O interessante, né, do começo desse capítulo, é que o Foucault faz uma pequena recapitulação do que ele veio dizendo até então, né, para apresentar quais serão, né, os 3 elementos. Fernanda, eu não sei como é que você se concentra para apresentar e fica deixando as pessoas entrando na sala. Você está agora com você hoje, né? Eu admito que eu não tenho essa concentração. Ele vai apresentar, né, as 3 classes que ele vai denominar como os anormais, né, começando então pela que ele vai denominar, né, do monstro humano. O monstro humano, ele surge no contexto, né, de que ele vem a contradizer a lei como um exemplo natural de que a lei pode ser contradita. Eu acho que só nesse começo a gente já tem algo que é extremamente rico, que é a necessidade e a aplicação da lei, né? A lei ela tem que ser dita porque ela é escrita, e uma vez que você possui, né, a demonstração de que o que está prescrito na lei pode não acontecer, você já torna a lei questionável em si, né? A aparição do monstro humano, né, que é aquele que contradiz tanto a lei da sociedade contra a lei da natureza, né, que ele aplica aqui, né, todas as deformações, né, naturais da pessoa, né, pessoas que nascem siamesa, que nascem siamesa com alguns contornos, né, órgãos mal definidos, que morrem rapidamente, as crianças, os bebês que nem chegam a nascer direito, né, todo esse definhar, né, que mostra uma certa natureza um perfeccionista, né, da entidade humana, né, chega para demonstrar que as próprias leis que foram impostas já não são tão bem concretas da maneira que elas são. Assim, ele vai falar então que o monstro, né, suscita das pessoas, né, será a violência, a vontade de supressão pura e simples, ou serão os cuidados médicos, ou serão a piedade. Eu acho que isso é uma mostração muito específica, né, das maneiras de como se pode lidar, né, com as anormalidades presentes, né. Primeiro, a gente pode simplesmente juridicializar, né, essas operações,
como se foi feito, né, por muito tempo, podemos puni-las, né, criminalizá-las pelo seu próprio ato de ser, ou podemos cuidar delas. As três instâncias, né, continuam sendo aplicações do poder e das diretivas da lei. Assim, um monstro que surge na contradição da lei se torna apenas mais um objeto do qual essa lei deve ser aplicada para corrigi-lo. Sendo assim, né, ele demonstra o paradoxo, né, da posição limite que é de se ter, né, entre o natural e o implícito da lei, de que é possível existir, né, nessa anormalidade. A segunda categoria, então, que o Foucault vai vir trazer é do indivíduo a ser corrigido, que mais tarde ele vai vir a denominar de o delinquente, né? Que é um ser, né, que não está tanto na contradição contra a lei, mas sim contra as normas já institutivas, que ele aparece, então, né, nesse jogo de conflito, nesse sistema de apoio, que vai ser corrigido, então, pelo a escola, a oficina, a rua, o bairro, a igreja, a polícia. A diferença do monstro humano para o indivíduo corrigível é que ele é muito mais frequente a sua aparição. Nesse caso, né, é interessante pensar que, por exemplo, se esse monstro se essa aparição, né, que é muito mais possível a ser corrigida, pudesse ser tomada como o problema dela, né, é que ela pode ser generalizada, né? Somos todos passíveis de não serem de serem corrigidos, né? Por isso que é necessário corrigir. Essa pessoa não pode ser incorrigível, porque se ela for incorrigível, né, contra a lei da natureza, conforme o monstro humano, né, assim, né, se torna muito problemática a questão do gerenciamento da vida moderna, né? Da vida das pessoas. É preciso ter uma maneira técnica de lidar com essas situações. E até interessante, né? Porque ele faz todo esse manejo, né, entre o corrigível e o incorrigível, enquanto o incorrigível, ele é incorrigível, ele deve ser corrigível, porque sinceramente, foi uma parte muito interessante, né? Parece que ele quer reforçar, né, a dinâmica da disciplina. Se eu não me lembro, se eu não me engano, né, foi exatamente nessa época que o Foucault ele publicou o Vigiar e Punir. Corrija-me se eu estou errado, Fernando. Vigiar e Punir é de 1975, sim. Então, né, foi exatamente nessa época que ele estava dando esse culto que ele veio a publicar o Vigiar e Punir, né? Então, não é à toa que ele está se desdobrando, né, dentro das dinâmicas de observação e de correção, né? Por mais que esses monstros anormais apareçam. E por último, né, é a figura do masturbador, que aparece, né, no final do século XVI, XVIII, para dentro da natureza da experiência sexual das pessoas, né? Ele até cita algo muito, muito interessante, né? Quase ninguém sabe que quase todo mundo pratica. Tem uma sutileza, né, na visibilidade, na verdade, né, na graduação da visibilidade, né? Porque primeiro, né, o monstro humano, ele é publicamente visível, né? Todo mundo vê as deformações do monstro. O segundo, né, o caráter do incorrigível, do sujeito a ser corrigível, né,
você já tem predeterminado qual que é os comportamentos a serem corrigíveis, e esses comportamentos só podem ser incorrigíveis barra corrigíveis porque ele aparece. Terceiro, nós vamos ter, então, a figura do masturbador, que refere muito mais a uma prática individual que está no ambiente privado das pessoas, né? Se tem uma minúcia, né, na, na observação, na disciplina, no que ele está tentando observar e definir. Sendo que então, né, logo após a criação dessa categoria do masturbador, né, surgem toda uma peripácia, né, de doenças psíquicas advindo do comportamento sexual. Todos nós conhecemos, né, os desdobramentos, né, da psicanálise que o Freud de elaborou, né, lá no começo do século XX, e as complicações que nós temos que lidar com isso. Né. E é interessante pensar que, por exemplo, né, né, a manutenção e a disciplina da experiência sexual, ela diz também, né, uma disciplina e um controle coercitivo do corpo. Uma vez que já não se pode mais explorar o próprio corpo, né, e aqui eu entendo que ele está falando dentro de um contexto estritamente católico, se nós estamos pensando na França, né, tem toda uma carga religiosa, né, do que o ato sexual deve vir a servir para. Sendo então, né, uma demonstração, né, de um controle do corpo. Nisso ele vai, né, desenvolver um pouco mais sobre algumas especificidades, né, do comportamento tanto do monstro humano como do indivíduo a ser corrigido. Mas o que mais me chamou a atenção, né, foi quando ele vai estabelecer uma certa correlação das instituições, como eu digo, político-judiciárias, né, é a organização e desenvolvimento de técnicas disciplinares, né, para que se possam controlar e intervir nesses corpos, né? E aqui eu quero citar uma coisa que ele diz: o incorrigível, tá? O incorrigível, por sua vez, se refere a um tipo de saber que está constituído lentamente pelo século XVIII. É o saber que nasce das técnicas pedagógicas, das técnicas de educação coletiva, da formação de aptidões. Enfim, né, o masturbador aparece muito tardiamente, derradeiro do século XVIII, referindo a uma nascente biológica da sexualidade, que na verdade só por volta de 1820 e 1830 adquire a sua regularidade científica. De sorte que a organização dos controles da anomalia como técnicas de poder e de saber no século XIX deverá precisamente organizar, codificar, articular umas sobre as outras essa instância de saber e essas instâncias de poder que no século XVIII aparecem em estado disperso. Me remeto, né, exatamente, né, o quanto na aula passada, né, o Foucault ele se deteu, né, naquilo que a gente pode vir a chamar, né, de um certo método científico, né. Parece que então que as normalias elas não podem mais ser apenas excluídas, né. Elas precisam ser observadas meticulosamente, detalhadas, né,
para que possam ser acompanhadas no seu desdobramento. E é muito interessante que logo em seguida nisso ele vai mencionar, né? Eu ia falar a praga, mas não é a praga, mas é a peste. Né? O detalhamento da peste, né? O detalhamento da peste, que é aquela ideia, né, da contaminação, né, das pessoas, né, por um vírus invisível. Sabe? Essa metáfora que ele coloca não me perde um pouco da sua sutileza, que me parece, na minha derradeira opinião, né, não posso fazer das minhas palavras a palavra do Foucault, é que a terapia, né? Olha o autofaro, né? A terapia. As técnicas do controle, né? Elas surgem exatamente para regularizar certos projetos de contaminação daquilo que é o desconhecido, né? Tanto o monstro humano como o indivíduo a ser corrigível. E o masturbador, né? Eles apontam certas fragilidades estruturais, né, da sociedade, de coisas que elas querem manter afastadas. Mas uma vez que meramente manter afastadas, né, não muda a situação, se deve então sempre se produzir técnicas, né, que impeçam o contágio com os outros, né? Por mais que nenhuma dessas coisas sejam plenamente contagiosas, né? No sentido de serem transmissíveis da maneira que nós entendemos hoje, né? Mas sim o próprio ato de aquilo poder acontecer comigo, que sou um indivíduo dentro da lei, que segue todas as normas morais e éticas da nossa sociedade, né? Devo me proteger disso aplicando, né, todos os dispositivos e técnicas de poder, né, para que isso seja disciplinado e controlado. Assim, né, no próximo 2, ele vai voltar novamente, né, a trazer descrições de casos que ele estudou especificamente, né, dos gêmeos siameses, né, que já não sabem se esses seres, se são um ser ou são seres, né, se possuem uma alma ou duas, né, se deve ser aplicada a lei apenas um dos gêmeos, por mais que eles sejam conjuntos, né, toda isso aponta novamente, né, para os limites das leis e dos costumes que estão desenvolvidos ali. No, eu vou parar aqui, né? Ele vai entrar no terceiro tipo de monstro, né? Que são os hermafroditas, apesar que eu acho que as hermafroditas seriam corretas, mas não sei a conjugação de gênero nessa nossa querida língua romântica, né? Que é um bom passo, um bom lugar para se parar, já que ele vai discorrer o resto do capítulo sobre esse tema. Como eu disse, isso aqui não foi preparado, e por hoje é só, gente. Guilherme, tem alguém tentando entrar e não sei se tá aparecendo aí pra você, a Jéssica. Bom, todo mundo que tentou entrar, entrou. Assim, todo mundo que veio aparecendo pra mim entrou. Fala pra ela reiniciar o computador dela ou algo do tipo, porque as Entrar e outras sair, tentar entrar de novo. estão Então, entrando. Guilherme, em nome do coletivo, agradeço a tua facilitação. Para quem chegou depois do começo da fala do Guilherme, hoje a gente vai acabar às 18 horas, porque tanto eu quanto o Guilherme, eu vou ter uma fala numa palestra, eu vou ter que sair 17h45, que a palestra é às 18. O Guilherme tem supervisão de psicologia, então, excepcionalmente, a gente vai ter 20, 30 minutos de comentários, que eu acho que é um tempo razoável, né? Também queria lembrar a questão da presença, tá? Que fica registrada, que quando a gente lê o livro da
o outro livro, Sexo, Gênero e Sexualidades, ninguém precisou ter presença, tá? A gente teve esse acolhimento, essa tolerância para as pessoas se organizarem em 6, 7 encontros, e que agora o Valentim está sempre deixando a lista de presença depois da fala do facilitador, tá? Então assinem, tá? Porque agora também já chega num ponto que para ter certificado no final tem que ter 75% de presença, e aí cada qual tem a responsabilidade e o dever de se organizar para apenas assinar um formulário, certo? Então, assim, eu queria compor com a fala do Guilherme, acho que tem 3 instâncias aí, que eu acho que são muito potentes, né? A primeira questão, tem uma ambiguidade aí na questão do monstro, né? Isso me lembra na minha infância, quando vocês já viram aqueles ônibus de monstro que chegavam nas cidades, assim, cheio de potes, de fetos deformados, de animais deformados? Alguém já... Na minha cidade eu devia ter uns 10 anos, menos, uns 8 anos de idade. Era um ônibus meio avermelhado até, é um ônibus assim, parece de filme surreal, assim, né? E você entra assim no corredor do ônibus, tem um mundo de potes assim, com fetos deformados, com 2 cabeças, com animais, né? Cabras e animais. É um zoo da monstruosidade. Não sei se alguém já viu isso. Acho que atualmente nem é permitido a lei fazer uma situação dessa. Mas quando eu tinha uns 8 anos, a gente pagava 5 cruzeiros e entrava lá no ônibus, né? É justamente esse zoológico da construção das aberrações, né? Na qual, a partir de um valor de natureza, que tem a ver com algo existe uma raiz de natureza, na qual essa raiz de natureza justifica o discurso da submissão dos corpos, da judicialização, da criminalização, da patologização, da biologização. É como tem uma interdependência siamesa aí, né? Tem o discurso que enuncia o monstro e a demanda assim indispensável de uma biologia não convencional, a partir do qual se confirma uma certa validade da constituição do discurso da normalidade, a qual depois se irradia para todas as pessoas da sociedade, né? São irradiações essas construções. Em sequência, a gente tem o ser corrigido, que um é de um fundo de natureza, o outro é de um fundo de uma economia familiar, social, que é o corrigível, né? Entre o corrigível e incorrigível, que também tem aquelas categorias que são taxadas como pessoas incorrigíveis. Tem o corrigível, mas tem aquele que é o reincidente, aquele que já está com a cristalização do caráter num discurso moralista, né, que nunca vai ser recuperado, o irrecuperável, né? A questão da correção tem a ver com uma questão de recuperação e de irrecuperabilidade na reinserção social, num contexto de uma economia dos corpos, dos contatos na sociedade, e o masturbador é que é a figura das figuras que inauguram a interioridade psicológica, né? Porque é a partir de uma prática corporal, que não é tão interior assim, mas que revela uma demanda de uma ortopedia. Eu gosto muito desse nome que ficou falando, né? Vigiário Purni. A ortopedia dos corpos, né? Aí em Vigiário Purni tem uma foto de uma árvore toda amarrada, assim, mostrando uma ortopedia, uma árvore que precisa ser endireitada, né? E a disciplina como processo ortopédico, a partir do qual a disciplina da criança masturbadora permite a inserção do aparato médico, contexto do patriarcado, né? E com isso irradiando para toda a família e para toda a sociedade. O problema da masturbação não é só um exercício solitário, mas é, como diz o Foucault, fingir que, como é que é? Ninguém sabe que quase todo mundo faz, né? Entendeu? Então é assim, é, e algo que só é liberado, esse mutismo, porque é algo que demanda uma acuidade só com certo esforço justamente do disciplinador, ou da lei, ou da medicina, ou de algum tratado que vai submeter os corpos, né?
E aí que entra, assim, aí que entra essa explosão entre a monstruosidade incorrigível de um ser que precisa ser disciplinado. Isso se irradia para todas as figuras da sociedade, de uma maneira borrada, né? É muito fácil chamar todo mundo de monstro. Todo mundo é um delírio epistêmico. É um delírio epistêmico. De monstro a ser corrigido e com uma psique que precisa ser disciplinada, com hábitos a serem disciplinados, se irradia para todo mundo, né? E isso vai se concentrando nas pessoas que não são ortodoxas, né? Não são normativas, né? Por isso com uma facilidade se chama qualquer pessoa de monstro. De monstro, de monstro incorrigível que não tem hábitos disciplinados. E numa ressonância moral, né? Apropria-se de um discurso científico para fazer uma submissão moral, né? Entendeu? É onde a ciência e a moralidade andam para a par no sentido da, da cristalização dos corpos dos afetos, né? E em algum ponto da história, as pessoas que são taxadas de monstros incorrigíveis e indisciplinadas, elas acabam, de alguma forma, se apropriando desses rótulos e reinventando esses rótulos no sentido de fazer disso uma radiância e não uma sombra, né? Uma sombra que recai sobre a vida das pessoas, né? Que somos todos nós, tá? E aí fica uma pergunta de uma terapêutica social, assim, anotem aí onde cada um é rotulado de monstro, incorrigível e indisciplinado, né? Porque ninguém escapa, gente. Ninguém escapa. Talvez algumas subjetividades sejam mais suscetíveis de violência explícita e outros de uma violência implícita, né? Porque tudo que se apela é no sentido de deixarmos de sermos aquilo que somos, pois aquilo que somos, em algum nível, é monstruosidade, é algo incorrigível e é algo indisciplinado, né? E aí, isso acaba se irradiando como uma obsessão social, a qual os saberes psíquicos têm o privilégio de serem a disseminação desse tipo de praga epistêmica, né? Do envergonhamento da vida, né? É isso que eu tinha que compartilhar com vocês. Quem quer compartilhar a percepção? Carlos levantou a mão. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, gente. Pelo que eu percebi, corrija-me, professor, se eu estiver errado, que temos um monstro humano e dentro daqueles que podem ser, entre aspas, curados pela pedagogia, nós temos os incorrigíveis, correto? E dentro dos monstros humanos, que, de acordo com Foucault, seria algo assim até meio raro, eu fiz uma ponte direta, quando eu li o texto, né, eu fiz uma ponte direta com a abjeção da Júlia Kristeva, que depois esse conceito de abjeção, de ser abjeto, é utilizado também por Judith Butler. Olha, que interessante. E aí, o que é o abjeto? O abjeto é aquele ser ou coisa, né, que, segundo Júlia Kristeva, o abjeto tem uma função útil na nossa sociedade, qual seja de estabelecer fronteiras entre o eu e o externo. O eu é ordenado, o externo é algo que deve ser abjeto, ou seja, aquela coisa pela qual eu não sinto nada de empatia, aquela coisa pela qual eu não vejo humanidade naquela coisa. E quando você lembra acerca dos fetos, acerca dos siameses, são tidos como não humanos. Sim. E, inclusive, me fez lembrar, eu não sei se é
Código Civil do Paraguai ou o Código Civil da Argentina, que fala que pessoa é o início tem com o nascimento desde que tem a forma humana. Olha, hein? Eu não sei qual desses dois países, mas são nossos vizinhos aqui. E retomando Júlia Kristeva e Judith Butler, as normas de gênero, elas ditam também a ininteligibilidade de uma pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa não binária, uma pessoa trans, ela é tida como ininteligível como ser humano. Então, ela é tida como não humana, no mesmo nível que essas, entre aspas, aberrações. Sim. Era essa contribuição que eu tinha para dar Carlos, hoje. sempre que você abre a boca, você cria um campo de luz aqui. Entendeu? E a questão, né, é como se vivesse. Aí eu apelo ao conceito psicanalítico da regressão, né? A regressão, na sua escala mais preconceituosa, é o limite da animalidade, né? E a desqualificação do humano, né? E nessa desqualificação do humano tem um efeito político. Se a pessoa é um sub-humano, na construção perversa do preconceito, a verdade que ela profere não tem validade. Não tem validade. Entendeu? Qualquer emanação dela, vontade, desejo, racionalidade, espiritualidade, é desqualificada, porque é uma emanação do ser na beira da animalidade. Entendeu? E o que é o movimento de inclusões sociais de quaisquer categorias? Raciais, sexuais, de identidade, etc. e tal, todas possíveis, de gênero, todas. É resgatar, olha o nível que chega a história da humanidade. É resgatar uma humanidade na qual, por séculos ou milênios de preconceito, a pessoa ela é desqualificada da sua humanidade. Da sua humanidade. E aí o que acontece? Quando eu li esse livro, é a terceira vez que eu estou lendo, né? Eu fui procurar no dicionário, né? O monstro, gente, pode ser essa aberração, né? Mas o monstro também é o colossal, né? O monstro sagrado, o monstro Fernanda Montenegro, o monstro do teatro, sabe? Então, acho que tem uma tensão estratégica aí entre deslocar da monstruosidade como ininteligibilidade, irracionalidade, né? Desvalorização a priori do sujeito, né? Para a questão afirmativa do colossal. Né? E é por isso que quando algum grupo se apropria da sua diferença como um colosso, né? Quando isso reflete para o contexto da normatividade, a normatividade são as pessoas da sala de jantar que estão ocupadas em nascer e morrer. Então, aí gera um holofote, assim, um cometa, né? Que ofusca, né? As pessoas que estavam asseguradas na sua mesmice e repetição. Né? Então, a questão acho que não é nem... Estou aqui delirando um pouquinho, né? A questão acho que não é nem renegar o monstro, né? Mas entender que o monstruoso pode ser o colossal também. O colossal incomoda muito mais do que o abjeto, sabe? O abjeto é o restolho. Quando o abjeto se apropria dos jogos de verdade, se transforma em colosso, aí sim incomoda, né? Tem sentido para vocês? Então, quando eu li, né, foi hoje, que minha vidinha corrida, eu pensei no monstro como esse que desafia. Falei, gente, tá, o outro é corrigível, mas esse monstro pode ser alguém que subverte.
né, que diante da lei da natureza, ele é uma aberração, mas ao mesmo tempo ele questiona, né? Com o tempo, será que isso não faz essa sociedade repensar, né? Isso aí, Yara. Essa monstruosidade está sempre no limite do pensamento. E o limite do pensamento pode ser sempre uma revelação também, né? uma, uma mudança da ordem do paradigma. Mais alguma partilha, gente? Lembrando que semana que vem, Jéssica, é você, né, que vai ser a facilitadora, né, querida? Sim, tudo certo. Que ótimo. Quem quer compartilhar um afeto não precisa ser algo muito racional, não, que esse tema da monstruosidade mexe no monstro de cada um de nós. Ninguém está fora dos jogos de verdade, tá, gente? Para alguns pode ser mais dramático, até trágico, mas todo mundo está enredado, não existe exterioridade aos saberes, né? Em algum momento a gente se olhou no espelho e disse que quem é esse monstro que você reflete no espelho? O pessoal está quietinho hoje? É um capítulo que abre tantas frentes. Uma aula, né? Pô. Lembrando que para as pessoas que atrasam, gente, segunda ou terça-feira o Valentim vai fazer a gentileza de já deixar o encontro lá, né? E vocês podem retomar o começo da aula, né? Para quem chegou um pouco atrasado. Pessoal, eu da minha parte vou ter que sair, que eu tenho um encontro online da Unifesp de Guarulhos, tá? Às 18 horas. Então, combinei de chegar uns minutinhos mais cedo, tá? Grande abraço, o Guilherme vai ficar até às 18, hoje a gente vai acabar um pouquinho mais cedo, porque o Guilherme também tem responsabilidade, mas para quem acabou de chegar, estamos debatendo o que são os monstros, os incorrigíveis e os indisciplinados, que somos nós, né? Grande abraço, eu vejo vocês semana que vem, continuem aí sobre a facilitação do Guilherme, tá? Abração. Bom, já que ninguém fala nada, eu gostaria de falar mais alguma coisa também. É que o monstro, o Fernando ele deu o exemplo do caminhão, do ônibus, com monstruosidades como fetos, animais, tudo lá dentro, né? Vocês já pararam para perceber, para pensar o quanto que isso nos atrai? Isso nos atrai. Uma vez, eu estava passando de carro numa rodovia e tinha um acidente. E o guarda estava dizendo para todo mundo passar rápido, porque o acidente tinha acabado de acontecer e a pessoa estava lá estraçalhada no chão. Eu não queria ver aquilo. Porém, eu não pude deixar de virar os olhos e ficar mal o restante da semana. Aliás, até hoje eu me lembro daquilo e fico mal. Então, é algo que também os monstros, assim como o ser abjeto, ele também nos atrai, ele também nos chama a atenção. Assim como, por exemplo, as pessoas trans, elas são consideradas abjetas, mas ao mesmo tempo elas são consumidas como pornografia. Elas atraem a atenção das pessoas. E, bom, eu não quero ocupar todo o espaço, o resto aí é de você. Pegando de onde ela deixou, né? Eu acho que essa questão do limite, né, ela é uma faca de dois gumes, se a gente for parar para pensar, né? Porque o que está em jogo, né, é
questão da dita normalidade, né? Até ali é o normal aceito. Porque ali passa do normal aceito, né? Eu tenho que criminalizar, abjetar, marginalizar para me proteger daquilo. Mas do outro lado, né? Porque existe o objeto, mostra pra gente que o que a gente é, a gente poderia ser outra coisa, né? A monstruosidade, né? Como o Fernando apontou, né? Ela tanto diz o profano quanto o grandioso, né? Talvez o profano seja o grandioso, né? De certa maneira, de tipo, trazer um setor místico para isso, né? Porque a única possibilidade que a gente tem da nossa vidinha cotidiana na sala de jantar poderia ser outra, ao mesmo tempo que essa possibilidade é o que ameaça a vigia na sala de jantar, né? Parece então, né? De fato um fascínio um fascínio horrendo, né? Um horrendo fascínio. Acho que cabe os dois. Mas aí, gente, mas alguém ficou fascinado, horripilado com o que o Foucault aponta, né? Eu, eu não sei aqui quem aqui trabalha com psicologia, né? Mas, gente, eu lendo esse livro, eu tô me sentindo cada vez mais desconfortado de praticar o meu trabalho, porque eu não sei, eu tô perdendo a possibilidade de olhar a minha prática como não sendo uma prática corretiva. Por mais que eu tente liberar a pessoa, né, trazer ela uma sensação, né, o que faz ela procurar um psicólogo? Exatamente o sentimento de não conformidade, né? Sendo por ansiedade, por depressão, por ter sido perseguida, né? Por ter sofrido dentro do sistema. E o que a gente vai fazer com aquilo? A gente vai fazer isso, dá para pessoas ferramentas para que ela possa lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, exatamente porque eu estou dando ferramentas que ela não pode lidar com isso, é o que eu permito que ela continue mais nessa posição de alguém que está sofrendo dentro das medidas, né? Então, assim, não sei mais. Parece que os caminhos estão se fechando. Né? Sentindo o peso e responsabilidade política de ser um profissional dentro de uma instituição científica, sabe? Você me fez lembrar das companhias, nas empresas. A, a identificação do funcionário através do uniforme que ele utiliza. Quando ele não utiliza o uniforme, não cumpre os procedimentos de qualidade total, aquela questão assim, ele também é deixado de lado e é visto como o desordeiro, né? E aí, para alguns casos, você observa que ele está descumprindo uma regra. E, por exemplo, quando tem acidente de trabalho, as grandes empresas, ela afasta o funcionário. E em alguns casos, se não tiver uma justiça que apoia ele é o desordeiro, porque ele sofreu um acidente de trabalho, ele não cumpriu o protocolo, ele não usou equipamento, e aí nós vamos observando que tem alguns monstros que são classificados como benéfico, né? Nas escolas, por exemplo. Usar uniforme, não chupar chiclete, não usar boné, não ter carícias afetivas, porque caracteriza namoro e é proibido namoro na escola, principalmente quando se trabalha com crianças. Aí você fica observando que vai se idealizando um tipo de monstro que se torna verdadeiro para as pessoas que estão submetidas àquela regra de conduta. E aí o Foucault fala muito sobre isso, essa questão do vigiar e punir, é que produz monstros. E aí eu fico vendo, a empresa produz monstro, a mídia produz monstro, né? Porque o modelo de mulher ideal, qual que a mídia divulga? O modelo de homem ideal, a mídia também faz essa divulgação. E daí a gente vai criando monstros. Aí talvez depois, para isso, a gente precisa de psicólogos, porque acho que é o que afeta bastante as nossas criações monstruosas.
É, eu nunca falo nada, mas hoje eu estou aqui com o coração pulsando. Eu trabalho com árbitros de futebol. Vocês querem maior monstro social que esse? E aí, a hora que o William falou dos uniformes, eu me lembrei de uma cena. Nós estávamos numa concentração na Granja, e todos usam terno para chegar nos locais e uniforme para dentro da concentração. E era a hora do jantar. Então, os meninos subiram após o treino e todos desceram de uniforme, porque já estão acostumados. Mas um novato, que vinha de uma região muito quente e que ali estava quente, ele desceu com bermuda e chinelo. Aquilo criou um cenário, um clima dentro do refeitório, a ponto dele não estar na escala. Ele foi punido e não foi para a escala, porque ele não cumpriu a regra. Então, esse cenário do ser monstro dentro da nossa condição social passa um pouco aí também pelo neocolonialismo, né, que nós estamos num novo olhar e tudo mais. Então, eu só queria trazer esse registro, porque, às vezes, nós estamos neste lugar de torcedor e fazemos do árbitro que ou errou, ou que você não concorda, como um monstro. E será que realmente ele é? Mas aí a questão, né? Todos os monstros são criados. Eu acho que esse que é o pior da situação, né? Se você falar que é um monstro, é de fato um monstro, porque o monstro ele é artificial. A diferença do monstro, ele é artificialmente criada, né? Como o médico e o monstro mesmo, né? Não sei. Talvez vocês já tenham até falado que eu cheguei atrasada aqui, mas se a gente pensar que no médico e o monstro é uma criação ali, e que esse mesmo monstro se volta contra o médico depois, né? Acho que é mais ou menos por aí. Uma visão mais romântica, Bela e a Fera, né? E tudo isso conduzido, né? Tanto pelo processo místico da rosa, né? Quanto pelos artifícios químicos da ciência. O monstro é induzido, no final das contas, né? Quando você falou da Bela e a Fera, eu lembrei assim, nossa, e vem vários clássicos, né? Antigamente o camponês não podia se apaixonar pela princesa, e daí nós vamos observando que o branco não casava com o negro, e aí em diferentes sociedades se criaram monstros. E o combate a eles talvez foi a discriminação, a rejeição, o isolamento, as regras de poder, né? E depois a gente entra no cenário político. Também quem faz parte desse cenário político? É o intelectual, é o empresário. Pouco se vê a comunidade adentrando no cenário político. Para adentrar tem que ser a longo prazo, né? Não é tipo se candidata e já é eleito, ele tem que se filiar. E aí nós vamos vendo aí diferentes frentes monstruosas da sociedade que assola a população, que em alguns casos é vitimizada ou se constrói verdades para poder sobreviver nesse contexto social.
Bom, alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição, compartilhar um pouco do afeto que o livro trouxe? Bom, gente, muito obrigado por vocês comparecerem aqui hoje, mas como o Fernando avisou, hoje deu de nós dois temos compromissos, né? Precisaremos encerrar até às 6 horas. Como de praxe, né? O Valentim vai disponibilizar o vídeo depois e quem não assistiu, por favor, assista. E retornemos semana que vem, né? Para mais uma troca muito rica. Tá bom, muito obrigado, gente. Tchau, tchau.